Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Semear. No programa de hoje temos a presença do Edmar Júnior, que é o coordenador da juventude aqui da Federação Espírita Brasileira. Abordaremos hoje algumas questões relacionadas aos espaços de convivência da juventude. E, inicialmente, vamos conversar com o Edmar sobre os espaços de estudo da juventude na Casa Espírita. Olá, Edmar. Olá, tudo bem, sim? Nós temos visto que o espaço de estudo é o espaço que o jovem chega até a Casa Espírita. Ele é atraído, na verdade, para a participação nas aulas sobre doutrina espírita. Então, Edmar, os jovens se reúnem semanalmente, para estudar sobre doutrina espírita. Neste contexto, Edmar, como você vê a importância de se dinamizar as atividades dos espaços de estudo? Muito interessante a pergunta, Cirne. Na verdade, um modelo de evangelização para a juventude, ele está passando por uma transformação muito intensa. O jovem hoje, a partir dos seus 12, 13 anos, que adentra na juventude, ele quer algo mais do que uma reunião de estudo, de uma simples sala de aula onde existe um professor passando algum conteúdo e ele, na posição de aluno evangelizando, absorvendo o conteúdo espírita. Nós temos que sair deste modelo para tornar interessante a aula de evangelização, principalmente a aula de evangelização da juventude. Hoje, nós estamos passando por um processo de adaptação muito interessante, um modelo proposto que está em fase de teste, mas já observamos uns resultados muito promissores. Na verdade, nós estamos saindo desse modelo de aula semanal, porque a evangelização em si, ela não pode ser apenas naquele horário pré-estabelecido, geralmente aos finais de semana, 1 hora e meia, 2 horas de aula, e depois esse jovem retorna ao seu lar, à sua sociedade, à sua escola, ao seu ambiente de amigos, e não estar mais inserido num contexto de evangelização. Esse é o primeiro ponto que nós devemos mudar e ficar atentos. A evangelização ocorre 24 horas por dia, todos os dias da semana. Seja ela em qualquer contexto, esse é o objetivo da nossa evangelização. Nós temos que alcançar esse processo educativo, construtivo, esse processo de evolução, não só do conteúdo da doutrina espírita, mas do seu aspecto moral de vivência, em todos os dias, em todos os momentos da vida desse jovem. No contexto de sala de aula, nós estamos mudando para poder tentar oxigenar, tornar interessante aquilo que nós, muitas das vezes evangelizadores, ou, entre aspas, adultos que estudamos a doutrina espírita, que nos apaixonamos pela doutrina espírita ao ponto de nos tornarmos evangelizadores de jovens, muitas das vezes temos uma visão que não é tão atrativa para o jovem. Primeiro, nós temos que entender que a melhor linguagem e a melhor forma de passarmos um conteúdo para o jovem é utilizar a linguagem dele. Esse é um primeiro grande desafio. Muitas das vezes nós temos bons evangelizadores de 30 anos, temos bons evangelizadores de 40 anos, temos bons evangelizadores de 50 anos, mas eles poderiam ser excelentes se soubessem atingir e falar a linguagem daquele jovem. Porque a quantidade de conteúdo assimilado pelo jovem, quando se utiliza uma linguagem adequada, apropriada, mais próxima da forma que ele realmente se conversa e interage com o mundo, aumenta exponencialmente. Então nós estamos enfrentando esses desafios e transformando o momento de aula em apenas uma parte do encontro da evangelização semanal. No modelo hoje que nós utilizamos na Federação Espírita Brasileira, os jovens chegam às 18 horas e se encontram num espaço que nós chamamos de canto do jovem. Não é só um canto de lugar, mas é um local onde se canta. Na verdade, tem muitos espíritas, amigos que gostam de cantar, dizem que quem canta ora 2 vezes. Então nós aproveitamos esse espaço das 6 horas às 6h30 para os jovens ali se encontrarem, todos os ciclos, todas as idades, e vamos cantar doutrina espírita, vamos nos encantar com o encontro dos amigos e ali já começar a introduzir os assuntos que serão trabalhados no dia. Uma outra inovação interessante do nosso modelo hoje de juventude na Federação Espírita Brasileira
que nós adotamos um único tema no dia para todos os ciclos. Assim, todos os nossos jovens, dos 13 aos 21, que estão naquele sábado, eles estão aprendendo sobre o mesmo tema. É claro que vai diferenciar a profundidade do tema, a linguagem, porque não necessariamente a linguagem aos 13 anos é a mesma que eu vou aplicar ao jovem de 20. Eu tenho que adaptar, eu tenho que conseguir me conectar com esse jovem, não só na sua mente, mas também no seu coração. E tenho que aprender a entendê-lo, vivenciar o que ele consegue vivenciar, aquele jovem, estar atento. Então, das 18 às 18h30, todos os jovens estão juntos, misturados, cantando, falando de doutrina espírita, recebendo mensagens e recados, e o mais importante, aquela atividade no Canto do Jovem, ela já é conduzida por jovens. A equipe responsável pelo Canto dos Jovens são jovens que há alguns dias estavam ali na posição de evangelizandos. Hoje eles são na posição de coordenadores do Canto do Jovem. Então a linguagem é muito próxima. Então nesses 30 minutos iniciais, essa equipe já prepara o jovem, já entrega ele já harmonizado. Para aí sim, segue as suas salas de aula, separados por ciclos, por idade. Lá, a equipe de evangelizadores irão desenvolver a temática do dia de acordo com o planejamento de aula já pré-estabelecido por eles, um planejamento muito livre, não mais seguindo roteiros que os roteiros que existem não são para determinar, faça apenas isso. Não, ali é um norte e ele pode ousar, ele deve ousar e tentar trazer um aspecto interessante, algo que conquiste o interesse, desperte a vontade daquele jovem de não apenas aprender o conteúdo, porque o aprendizado nesse processo talvez não seja o mais importante, sim que ele consiga colocar em prática, quantas vezes for necessário, porque assim, com esta repetição, na prática, na vivência, é que o aprendizado realmente se consolida. É assim que acontece com todos nós. Este é o grande desafio. Mas chegamos então na aula. Temos ali 1h e 10 de aula, de um encontro teórico, de debate, com dinâmicas específicas, dentro de sala de aula, separado por faixa etária. Finalizamos o momento de aula, 7h40, 7h50, passamos para a terceira e última etapa do encontro do sábado. Nós pegamos e dividimos, na verdade ofertamos várias oficinas para esses jovens. Nós fizemos uma pesquisa entre os próprios jovens de temas que eles julgariam interessantes em aprender no formato de oficinas. E esses jovens, a partir das 7h40 até as 8h30, vão para essas oficinas. E a característica interessante dessas oficinas é que lá eles saem daquele contexto de conteúdo, de sala de aula, mas vão continuar trabalhando o tema doutrina espírita, os temas ligados à evangelização, mas colocando a mão na massa, aprendendo algo, otimizando o seu potencial, aprendendo coisas novas que ele nunca pensou que poderia aprender. E lá nós voltamos a misturar nas salas de acordo com o interesse de cada um. Então, por exemplo, eu tenho uma oficina X, eu vou falar agora em quais são as oficinas que nós estamos ofertando esse ano, mas numa mesma oficina eu tenho jovens de 13, de 17, de 21, porque eles, por vontade própria, escolheram trabalhar naquela oficina. E esse projeto nós estamos fazendo com oficinas de duração de 6 meses. Então, nos 6 meses iniciais, ele faz aquela oficina. Se ele gostou, ele pode continuar no segundo semestre. Se ele quiser mudar, terão outras tantas oficinas para ele entrar. Porque o objetivo primordial da oficina é mostrar que doutrina espírita não é só estudo. Doutrina espírita é vivência, é trabalho, é dedicação ao próximo. E ela está em todo e qualquer lugar, em qualquer momento nós podemos utilizar a doutrina espírita. Então, Edmar, hoje o foco, pelo que você acabou de nos colocar, não é trabalhar apenas a vertente informativa, mas trabalhar a vertente da formação do jovem como um todo. Ou seja, ele aprende, ele vivencia e automaticamente ele tem a oportunidade de colocar aquilo que foi aprendido na prática. Esses elementos estão trazendo uma agregação maior do jovem ao momento da evangelização? Sem dúvida.
Nós temos observado, nós fazemos, continuamos com o controle de presença, mas cada vez mais nós observamos que os jovens eles têm comparecido mais, faltado menos às aulas de evangelização e principalmente eles estão mais felizes. O processo de formação de um homem, de formação de um jovem, muitas das vezes ele leva mais para a vertente do conteúdo. Nosso processo de evangelização é para formar almas que neste momento e neste pequeno intervalo de vida estão como jovens. Então nós temos que focar a alma. Que ser é aquele? Que alma veste aquele corpo? E não um homem para uma sociedade como se estivéssemos formando um médico, um advogado, só com conteúdos daquela matéria. Isso tem promovido uma mudança de interesse muito grande no jovem. Ele está observando que ele tem um potencial, que ele é um jovem e ele é importante para a casa espírita ao qual ele pertence. Nessa formação do homem de forma integral, formando-se a alma, o jovem descobre que os seus potenciais, por exemplo, de utilizar suas tecnologias, o seu celular, o vídeo, o computador, podem ser muito úteis e são necessários à casa espírita. Nós temos aqui oferecendo oficinas de oratória para o jovem aprender a falar em público, ler um livro em público, comentar, fazer uma palestra. Temos um clube do livro, onde ele aprende a ler, desenvolver o tema, pensar sobre aquele livro. Nós temos uma oficina para aprender a tocar violão, como a casa espírita precisa de pessoas que toquem violão, a música é fantástica. Nós temos oficina de música, onde jovens que tocam já sabem instrumentos variados, sabem cantar, se juntam para formar, entre aspas, uma banda, melhorar as atividades musicais na casa. Nós temos uma oficina de materiais didáticos, que vão trabalhar materiais para a própria evangelização das crianças. Por exemplo, na infância, nós temos uma oficina de jogos digitais. Observe, os jovens estão super entusiasmados em desenvolver programas e atividades que tenham um cunho espírita evangelizador. Eles vivem naquele universo e podem promover aquela ferramenta como uma ferramenta fantástica de evangelização. Então são essas oficinas que nós estamos trabalhando e cada vez mais com o objetivo de propor outras tantas para mostrar que aqui dentro e lá fora são o mesmo ambiente. E podemos trabalhar no bem, da mesma forma, se aproximando cada vez mais do Cristo por meio do amor ao próximo. Então agora faremos um breve intervalo e já já voltaremos com mais Semear. Estamos de volta com mais Semear. No programa de hoje temos a participação do Edmar Júnior, que é o coordenador de juventude da Federação Espírita Brasileira, e nós estamos conversando sobre os espaços de convivência da juventude na Casa Espírita. Neste momento, então, voltaremos a conversar sobre o espaço de confraternização do jovem na Casa Espírita. Nós sabemos que é importante o jovem criar vínculos de convivência dentro do ambiente espírita. Edmar, de que forma nós podemos fortalecer os espaços de confraternização da juventude na Casa Espírita? Muito interessante. O jovem, ele se sente muito mais à vontade quando ele frequenta uma evangelização e lá ele encontra amigos. Pessoas que ele gostam realmente do fundo do coração de estarem juntos, se divertindo e aprendendo a doutrina espírita de uma forma muito alegre. Hoje, nós estamos oferecendo algumas alternativas como espaços de confraternização e espaços de aprendizado. O próprio canto do jovem, aqueles 30 minutos iniciais, onde os jovens se encontram das diferentes idades, cantando e convivendo, lá eles já se confraternizam. Eles cantam alegres, fazem pequenas dinâmicas e vão se divertindo muito nesse processo do canto do jovem. Nós temos outros momentos também durante o processo de evangelização. As próprias oficinas. Quando os jovens se reencontram naquela oficina que eles mesmos escolheram, afinidade de desejos, eles lá já vão para um contexto não mais de sala de aula, professor, aluno, e ficam ali se divertindo, convivendo, entre aspas, brincando e aprendendo, construindo um produto. Se divertem muito, se confraternizam muito nesse momento. Não podemos esquecer que existem também os espaços fora do centro espírita,
como é importante estimularmos que esses jovens sejam amigos, parceiros, companheiros, não só dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita. São jovens e amigos no cinema, na balada, no colégio, no futebol, na escola, dentro de casa. Então é muito importante estimularmos que eles se encontrem e se confraternizem. É importante, até nessa visão que você está colocando, Edmar, nós enxergarmos que os espaços de confraternização não se resumem a espaços de comemorações, né? Existem tantas e tantas atividades que acabam gerando esse ambiente de confraternização. Dentre elas, a gente acompanha aqui dentro da federação o espaço que é desenvolvido quando os jovens realizam o evangelho entre amigos, por exemplo. É verdade, e é um momento incrível. O processo do evangelho no lar, seja onde for, muitas das vezes é no lar. Mas nós temos jovens fazendo o evangelho debaixo de uma árvore, num parque, na hora do recreio do seu colégio. Esse momento é um momento de muito enriquecimento. Não só pela amizade no plano material, os jovens ali encarnados, como os amigos espirituais, os guias, aqueles companheiros que muitas vezes estão do nosso lado, não para nos guiá-lo, mas já eram, entre aspas, inimigos, hoje já são simpáticos a nós, amanhã seremos grandes amigos. Esse espaço de confraternização, ele extrapola o limite da matéria. Então, realmente é um momento fantástico. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma gincana, nós fazemos um encontro aqui, passamos um sábado fazendo pequenas provas extremamente animadas, que se torna um momento tão fantástico de confraternização, e ali você observa que os laços de amizade são cada vez mais fortalecidos. Depois dessas atividades, eles passam meses, semanas falando sobre aquele evento e marcando e replicando atividades, treinando para poder serem melhores naquela prova de conhecimento, naquela prova de atividade física. É muito bacana. E é importante que você está colocando, porque nesses espaços extra-casa espírita, nós podemos também ter a participação dos familiares, dos pais. Então, além da integração dos jovens, automaticamente nós temos também a integração dos pais, porque no caso do Evangelho no Lar entre Amigos, é a porta da casa de alguém que é aberta para o recebimento dos jovens. Então, a partir daquele momento, a família passa a participar também do momento da evangelização. E isso é um sonho para os pais. Nós vivemos uma época de redes sociais, onde muitas das vezes os nossos filhos têm 1.500 amigos e nós nunca vimos nenhum ao vivo. E esse momento do Evangelho em família é mais uma oportunidade grandiosa da família estar recebendo no seu lar aqueles amigos, aquelas pessoas que estão compartilhando um trilhar evolutivo. E os pais conhecem esses amigos, os amigos conhecem os pais, e mostra que é possível ter essa relação fraterna, falar de Evangelho no dia a dia, conviver. Todas as famílias têm os seus desafios, são muito semelhantes entre si, e eles veem, nossa, eu passo a mesma coisa que ele passa na casa dele, e se conversam e começam a ter uma relação de confiança. É uma fraternidade, um apoio que dura e leva vidas. E assim são cada vez mais grandes amigos no trilhar, num crescimento conjunto. E é bom verificar que o jovem se aproxima pela criação do vínculo de amizade e que as famílias também acabam se aproximando, né? Como você acabou dizendo agora, em que as famílias reconhecem que têm as mesmas dificuldades, que passam pelos mesmos problemas na criação dos filhos, o quanto é importante esse momento de confraternização e que nós enxergamos que às vezes é só o momento do jovem, mas na verdade é um momento também que pode ser envolvido a família. Gostaria de te perguntar, Edmar, como a gente deve encarar hoje, então, a recepção de evangelizandos que chegam até a casa espírita e que precisam ser incluídos, porque são portadores de necessidades especiais? Bem interessante. Nós temos alguns exemplos aqui na Federação Espírita Brasileira. Na verdade, a pessoa que é portadora de alguma necessidade especial, ela oferece desafios muito grandes no processo de evangelização, porque a maioria de nós, evangelizandos e trabalhadores, não temos muitas das vezes a qualificação técnica necessária para otimizar, facilitar esse recebimento. Mas é incrível como os jovens,
nesse processo de confraternização, de amizade, são catalisadores, facilitam muito o recebimento desses companheiros que vêm precisando de algum auxílio. Muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas técnicas que o mundo acadêmico nos traz, mas o sucesso efetivo acontece, nós alcançamos esse sucesso quando os jovens eles entram nesse processo de confraternizar, integrando, acolhendo. E assim o laço de simpatia fica mais rápido, mais fácil, mais forte. Nós temos alguns alunos que fica até difícil você enquadrar em qual ciclo ele entra. Pela idade, pelo desenvolvimento psicológico. Muitas das vezes ele fica livre. Aonde ele, daquele dia, ele quer participar da aula, que ele vá. Onde ele tiver os amigos que ele vai encontrar no canto do jovem, que vai encontrar na oficina, que ele escolhe qual aula de evangelização, qual turma ele vai participar, até mesmo porque naquele dia todas as salas estarão desenvolvendo o mesmo tema. E assim nós vamos tentando integrar. O objetivo sempre é olhar aquela alma. Que alma veste aquele corpo? Quais são suas necessidades? O que precisamos oferecer para formar a alma? Não o homem. Perfeito. E dentro desse contexto, Edmar, nós temos não apenas o momento de confraternização dentro daquela casa espírita específica, mas nós também podemos ampliar esses laços entre outras casas espíritas, né, em momentos onde podem estar sendo realizados atividades em conjunto, de visitas, né, de festivais, de música, de poesia, até de teatro. E aí como é que você vê o contexto da arte nesses momentos de confraternização? A arte, ela consegue mover, sensibilizar todos o nosso tato, o nosso olhar, a nossa visão, todos os nossos sentimentos são mexidos e tocados pela arte. Uns têm uma simpatia maior pela música, outra pelas poesias, um pelas figuras, pelas pinturas, mas é muito interessante. Vou falar de Combrage, Confraternização Brasileira das Juventudes Espíritas. Da Regional Centro, né, que ocorreu no ano de 2013. Fantástica, fantástica. Nós fomos muito bem recebidos em Goiânia e as juventudes se encontraram nessa confraternização. E lá nós podemos ter encontros artísticos fantásticos. Tivemos jovens com bandas, com bateria, com guitarra, músicas de alto nível, com um fundo moral elevado, jovens se divertindo de uma forma saudável. Estudaram doutrina, fizeram muitas apresentações artísticas, teatro, e foi um momento tão grandioso que esses jovens saíram encantados. E mais do que encantados, eles saíram dispostos a trabalhar. Por isso que o modelo de confraternizações no qual nós reunimos experiências diferentes, cidades diferentes, grupos espíritas diferentes, enriquece muito a nossa força do nosso movimento espírita brasileiro. E não estamos falando de movimento espírita jovem, não. O movimento espírita brasileiro é único, mas a força jovem nesse contexto, com a arte, com a alegria e com a confraternização. É muito importante visualizarmos o quanto a arte também ela promove, além da integração, a confraternização entre os jovens. Vamos interromper para um pequeno intervalo e logo voltaremos com mais Semear. Estamos de volta com Semear. E vamos continuar a nossa conversa com o Edmar sobre os espaços de ação da juventude na Casa Espírita. Neste bloco, iremos abordar então o papel dos espaços de comunicação social na Casa Espírita. Edmar, nós percebemos que no contexto atual, o jovem tem uma facilidade muito grande para lidar com a tecnologia. E nós gostaríamos de perguntar a você de que forma nós podemos aproveitar o potencial desse jovem no trabalho com a tecnologia dentro das atividades da Casa Espírita. Nós podemos aproveitar de muitas formas, Cirne. Na verdade, o jovem realmente ele tem uma facilidade imensa em manusear, por exemplo, computadores, os tablets, os seus celulares, que são ferramentas que geram um conteúdo imenso, filmagem, fotografias.
acesso a textos, informações. Muitos desses jovens, eles não leem nem mais livros em papel, eles utilizam o meio digital, os sites, né? Os livros digitais, para poder absorver o seu conteúdo. E as casas espíritas precisam aprender a utilizar o conhecimento desses jovens. Quantas casas espíritas estão precisando dinamizar, melhorar o seu site? Quantas casas espíritas estão querendo fazer um jornalzinho, blogs específicos para poder divulgar convites, disparar aquele e-mail para o máximo de gente possível, chamando para um almoço fraterno? E o jovem ele consegue dominar essas ferramentas com muita facilidade. Identificando essa tendência da nossa juventude, aqui na Federação Espírita Brasileira, uma das oficinas que nós oferecemos exatamente são as oficinas de conteúdos para mídia, de materiais audiovisual. Lá eles vão aprender a utilizar o seu celular e vão controlar a iluminação, o áudio, fazer uma entrevista, gerar foto melhor, com mais qualidade técnica, gerar conteúdos para o site da evangelização, para o site da FEB, entrevistar pessoas sobre assuntos específicos com a linguagem dele, e assim sendo mecanismos de multiplicação da informação, de evangelização para os próprios jovens. Então, realmente, o jovem ele precisa ser utilizado, esse potencial enorme da utilização desses recursos. Aí estão aí as mídias sociais diversas, realmente são ferramentas fantásticas. E aproveitando então, já que você tocou no assunto, né, como é que nós podemos ver hoje a participação do jovem nas redes sociais? Existem pessoas que criticam muito o que é postado a nível de informação nas redes sociais. Mas de que forma o jovem espírita pode usar uma rede social de forma a promover o bem? Isso é fantástico. A rede social não é uma coisa nova. Redes sociais existem há milhares de anos. E Paulo de Tarso, utilizava as cartas aonde ele não poderia ir. E essas cartas chegavam para pessoas que se distribuíam nas suas redes e também eram criticados. Mas os jovens hoje, ele tem muitas ferramentas. Vou dar exemplo de uma, por exemplo, o Facebook. Nós temos inclusive um grupo chamado Sou Jovem Brasil Espírita, Movimento Espírita. Hoje nós estamos com 10 mil participantes desse grupo. Lá o jovem, ele pode falar o que pensa, ele pode ter acesso a conteúdos de uma forma muito rápida, e qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer foto postada, rapidamente, milhares de pessoas estão tendo aquele acesso. Se tem o perigo do algo indesejado, conteúdo inapropriado? Do conteúdo inapropriado, nós temos a oportunidade fantástica de, entre aspas, transformar aquele limão na limonada, de evangelizar em cima desses exemplos, das coisas que são tidas como inconvenientes. Cristo andava com quem? Ele preferia e ia atrás daqueles os mais necessitados. Muitos daqueles que andavam com Cristo eram pessoas indesejadas aos olhos da sociedade, tida como normal. Nós não temos que ter medo das postagens, dos comentários indesejados. Pelo contrário, claro que uma postura fraterna, de entendimento e compreensão, benevolência, indulgência, perdão, mas de ação. Identificamos uma postagem indevida, vamos lá, fraternalmente, conversar com aquela pessoa. Se não há como conversa, é claro que sempre tem alguém que está controlando aquele grupo. Ele pode, no máximo, retirar, suspender do ar aquela publicação, porque está sendo muito mais prejudicial do que construtiva. Mas isso não impede que nós façamos nosso trabalho por trás, e ir em contato com aquela pessoa, e conversar, e trocar informações, trabalhar, voltar com aquele mesmo tema, de uma forma mais adequada, e trazendo informações de acordo com o que o jovem quer ouvir. O jovem ele não quer só coisas belas, fantásticas, maravilhosas, porque o nosso mundo não é assim. Ele quer saber sobre os problemas que existem e falar de forma franca. Olha, existe aquele problema, esse negócio é ruim, é assim, assado. Vamos trabalhar com aquela linguagem, na ótica espírita, com a visão de realidade, de convivência, porque o nosso maior desafio é falar de doutrina espírita na sua pureza, de forma fiel, a famosa fidelidade doutrinária. Mas o desafio maior é ter a fidelidade doutrinária, mas ser inovador no processo de divulgá-la. E as redes sociais nos permitem isso.
os filmes, as fotos, as imagens, as postagens, os compartilhamentos, as curtições, às vezes uma frase colocada de forma inteligente. Centenas de milhares de pessoas vão pegar aquela informação e vão dormir pensando nela. Perceba como é forte e potente essas redes sociais. E nesse contexto, Edmar, nós registramos que a evangelização ela ocorre 24 horas por dia, porque a maioria dos usuários das redes sociais acessam continuamente, em todas as horas, inclusive durante a madrugada. E baseado no comentário que você acabou de fazer da importância da participação do jovem nas redes sociais, de que forma, então, nós podemos também sensibilizar os evangelizadores para que eles possam participar do contexto também da rede social? Muito legal a sua colocação. A rede social, ela facilita um processo interessantíssimo entre evangelizador e evangelizando. Permite que o evangelizador, no seu trabalho, na sua casa, de madrugada, ele possa estar acessando os amigos, as postagens e conseguir identificar e cada vez se aproximar mais de quem é o evangelizando. O evangelizador não só utiliza a ferramenta de redes sociais para melhor conhecer e melhor se aproximar, como também ele consegue aprender qual é a linguagem que está sendo traçada, como eles se comunicam. E assim ele vai dosando e controlando, aprendendo como ele precisa também se comunicar. Símbolos, formas, jeitos, imagens, ele consegue identificar, olha, aquele grupo se conversa daquela forma, então eu preciso aprender a se comunicar também daquela forma. Por incrível que pareça, as redes sociais, as formas digitais, elas nos possibilitam muitas coisas, como você mesmo bem colocou, a evangelização 24 horas por dia. E muitos no meio acadêmico falam em estudo à distância. Você consegue promover o conhecimento a pessoas que estão muito longe. Eu já digo o contrário, que os meios digitais, as redes sociais, ele promove estudos sem distância, porque estamos ali, pertinho um do outro, às vezes centenas de milhares de quilômetros de distância fisicamente, mas próximos demais, vibracionalmente, mentalmente. Estamos conversando e conversamos por horas a fio, eu na minha tela, ele na dele, e assim nós vamos crescendo junto, estreitando os laços de amizade, trocando as dúvidas, os conhecimentos, arquivos e materiais. Quantos materiais estão disponíveis em formato digital que podemos rapidamente disponibilizar. E os centros espíritas distantes, aqueles mais simples, que hoje, pelo advento do celular, pela internet de banda larga, pelo 3G, pelo 4G, pelas suas formas tantas de divulgação, nós podemos levar aquela informação de uma forma muito rápida para aquele centro espírita lá, muito distante. Isso é movimento espírita. Eu posso capacitar evangelizadores, posso facilitar enormemente o processo de crescimento do que era evangelizar. Isso é movimento espírita. É verdade. E atualmente nós temos até, inclusive, a dificuldade de que o jovem não lê e-mail mais. Então, quando nós dissemos assim, olha, mandei um e-mail para você, o jovem tem uma dificuldade até para acessar. Alguns têm as suas contas já quase que desativadas. E nesse contexto, Edmar, que nós estamos conversando sobre as redes sociais, o nosso conteúdo voltado à doutrina espírita, ele chega inclusive àqueles que não professam a doutrina espírita como sua fé, né? Então a mensagem espírita, ela acaba extrapolando os seus horizontes, chegando aos jovens de outras religiões e de alguma forma até facilitando o diálogo interreligioso. Então, é importante cada vez mais potencializarmos, mas ao mesmo tempo acompanharmos o que está sendo desenvolvido, o que está sendo postado, e o jovem hoje, dentro do seu contexto e dentro também do seu conhecimento realmente, ele tem muito a somar com evangelizadores, com coordenadores de juventudes, na utilização então das mídias e das redes sociais como um todo para a prática da evangelização. Sem dúvida. Então, agradecemos a presença e os comentários do Edmar. Vocês acompanharam mais um Semear. Estaremos de volta em breve aqui na FEB TV. Um abraço a todos.